E vai dar tempo? Vai dar tempo. Vai dar tempo de comentar umas coisinhas. Também aí dos apoiadores. E notícias interessantes. Ontem, logo no início da manhã, começaram a ser as notícias que envolviam o Meirelles. E aí ele precisou vir a público aí fazer um tweet, tentar meio que acalmar os ânimos. O Meirelles, só faltaram chamar o Meirelles de bolsonarista. Já te conto. Ele fala o seguinte, às 10h51 da manhã. Nas conversas com investidores, repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas. Outras interpretações das minhas falas são puro ruído. Rolou um ruído. E o Meirelles, ele tá falando isso porque saíram algumas notas. Essa nota aqui sai, inclusive, depois da fala do Meirelles. Até coloco o tweet dele, que é o seguinte, ó. Qual Lula vai assumir caso eleito? Diz o Meirelles em entrevista à consultoria. O ex-ministro da Fazenda afirmou nesta quarta que é necessário entender qual a linha que o ex-presidente, atual candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, vai adotar em relação à política econômica caso seja eleito. É preciso entender, ele tem opinião, ele acha que vai seguir aquele caminho, mas era bom saber, eu realmente acho que é muito bom saber. E a declaração foi dada em entrevista à empresa de consultoria de risco político, Eurasia Group. Aí num grupo desse, e dar apenas uma opinião do achismo é meio complicado, né? Porque aqui são grandes investidores. Aí o Meirelles, ele... Então, aí você vai entender por causa do ruído. Eu até já adianto. As pessoas tiveram acesso à parte da entrevista de forma transcrita. A entrevista toda em inglês. Um documento, um PDF. Eu mando pra vocês lá no canal do Telegram, porque o Poder 360 deixou disponível. E tudo começou aqui. No final da noite de anteontem, no dia 18, o Poder 360 solta essa nota. Economia com Lula é incerta e Bolsonaro ainda pode vencer, diz Meirelles. O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise pessimista de que poderá ser a economia no eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva caso ele vença o segundo turno da eleição presidencial. Disse haver incertezas, predominância de ideias de economistas estatizantes e que Jair Bolsonaro ainda tem chance de ser reeleito. O primeiro governo de Lula foi muito responsável do ponto de vista fiscal. O segundo, menos e mais aberto a demandas políticas. E o terceiro governo do PT, com Dilma Rousseff, acabou numa recessão, explicou Meirelles para um grupo de pessoas que paga para receber informações da consultoria Eurasia. Aí o ex-ministro completou, abre aspas, a questão é saber qual dos três modelos ele vai adotar se vencer. Aí o Meirelles falou, ó, não vem com ruído. Não vem com ruído. Eu acho que vai ter responsabilidade fiscal, acho que vai ter responsabilidade social, né? Mas tá aí. E o que o Meirelles acha? Abre aspas aqui pro Poder 360. Eu acho que depende. Se você considera o atual programa de governo de Lula, apresentado apenas de maneira epidêmica na campanha, isso será uma má notícia. Isso será uma má notícia. Poder 360. Meirelles falou que tem ruídos. O plano foi preparado, levando em conduta uma visão similar à do terceiro governo do PT, a administração de Dilma. Especificamente porque quem desenvolveu esse programa foi um grupo de economistas que acreditam fortemente no papel do Estado e de empresas estatais como indutores do desenvolvimento, disse o Meirelles. Em seguida concluiu, abre aspas, e essa visão é a que está prevalecendo neste momento. Está prevalecendo, mas não é certeza. Pode mudar, mas está prevalecendo. Meirelles participou de uma conferência telefônica da Eurasia. Não está claro no relatório da empresa quando foi a conversa. Assinantes do serviço receberam a transcrição de parte da apresentação nesta terça-feira, dia 18. O Poder 360 leu o documento. O documento começa com essa página, tem 5 páginas, está todo em inglês. E eu mando pra vocês, que acho que não vai ter ruído. Aí se tiver ruído, aí o Meirelles reclama com a própria Eurasia, que divulgou aí a cartinha. Enfim, tá divulgado, né? O Poder 360 divulgou, tá em domínio público. Você também pode acessar a matéria do Poder 360 e achar lá de forma gratuita. Meirelles, hein? Esse Meirelles tá demais.
Citado como possível ministro, Meirelles não fala com Lula há um mês. Lá vai o ruído do Meirelles. Eita, Meirelles. Mas vamos continuar. Sobre a turma da economia, mais à esquerda. Isso aqui estava no vídeo ontem, mas não deu tempo. O Armínio Fraga realmente inovou demais. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, que é o seguinte, ó. Entrevista com Lula por telepatia. Se o Meirelles está em dúvida de algo, ligue para o Armínio Fraga. Entrevista por telepatia. Telepatia. Vou cuidar da inflação e do fiscal porque é bom para os mais pobres, afirma candidato petista em conversa imaginária. Conversa imaginária. No intuito de colaborar com os debates neste segundo turno, segue abaixo a transcrição de uma conversa imaginária, uma conversa que imaginei ter tido com Lula. Do meu lado, confesso que a influência é de uma pitada de esperança, mas acredito que ele foi sincero em tudo que disse na conversa imaginária. Conversa imaginária. É sensacional. É sensacional. Você já pensou uma conversa imaginária com pitada de esperança? Armínio Fraga. Aqui não é imaginário, né? Aqui foi uma entrevista real e que aconteceu. A manchete do jornal aqui, o Globo, é o seguinte. O que se cobra do Lula é assumir um programa que não é nosso. Diz o Rui Falcão. Eu até esclareço onde é que está essa pergunta, mostrar a resposta completa. Mas antes disso, a entrevista começa com um questionamento. Os partidos da coligação do Lula elegeram 123 deputados, um número que não é suficiente nem para barrar um processo de impeachment. Como lidar com isso? O que você espera, né? Uma explicação de como segurar um impeachment. Aí a resposta é: nós já havíamos denunciado que o orçamento secreto com as emendas impositivas secretas era um fator de desigualdade na disputa eleitoral. E isso refletiu principalmente nas eleições parlamentares. Tá, e como lidar com isso? Não teve resposta. Não teve resposta. Sobre isso daí, questão de Congresso, só a notícia na Folha, dia 17, que era o seguinte. Lula cita bolsonarismo consolidado e diz que vamos ter problema após ganhar a eleição. Aí dizia, ele disse, porém, que o bolsonarismo está criado e que será um problema. Segundo Lula, será preciso conscientizar a sociedade para que o bolsonarismo não vire política definitiva no Brasil. Acho que não tem espaço, né, para quem é bolsonarista num Brasil de Lula, né? Infelizmente. O Lula acha que é um problema para a sociedade, eu acho. Aí vamos voltar, porque o Rui Falcão falou, ó. A senadora Simone Tebet disse que o erro de Lula no primeiro turno foi ele não ter apresentado um programa de governo detalhado. Por que não teve? Ele diz, nós divulgamos diretrizes, acolhemos mais de 15 mil propostas, etc. Houve novas sugestões, apresentamos várias propostas, Minha Casa Minha Vida, Ministério de Saúde, Farmácia Popular, Bolsa Família, isso, aquilo, outro. Imposto de renda zero para ter ganho R$5.000. Não é o caso da senadora. Mas o que se cobra do presidente Lula e da nossa campanha é que a gente assuma um programa que não é nosso. Então, olhem quais são os pedidos que estão sendo feitos. Olhem quais são os pedidos que estão sendo feitos. O Rui Falcão, que assim, o que está aparecendo aí, né, que está sendo pedido, não é o nosso programa. É isso aí. Eles estão pedindo pra gente assumir um programa que não é nosso. E aí você tira suas conclusões finais. Isso daqui eu acho que é um programa, uma ideia econômica, não um programa. Não dá pra fazer um programa num tweet, né? Calma. Mas é interessante ver o pensamento de algumas coisas. Esse aqui é o Haddad. Não é o Lula, é o Haddad. Mas só tá dando do Haddad, especificamente do estado de São Paulo, Haddad versus Tarcísio. O Haddad fala o seguinte, ó, o Celtinha do Boulos paga 4% de IPVA em São Paulo e o sujeito que tem um iate, um jetinho particular, um helicóptero, não paga nada. Isso não faz sentido. Nós temos que rever o sistema tributário brasileiro. Você vê, né? O governo Bolsonaro fala em reduzir imposto. O Haddad tá preocupado com quem não paga. Vamos criar então para pagar. Pô, bicho, mas tá pagando tanto. Por que a gente não tenta procurar um jeito de diminuir quem já paga? Para que incluir mais gente para pagar? Você vê, são mentalidades que elas se chocam. Elas são muito antagônicas, uma coisa e outra.
Tentando aqui até falar, eu não tenho jatinho. Oh, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca em minha vida vou ter um jatinho. Mas nunca na vida. Todo o custo... Olha, assim, primeiro, você tem um jatinho, o custo de manutenção de um jato, tu tem noção quanto é que deve ser? O custo de querosene pra você voar, meu Deus do céu. Mas aluguel, né, de heliporto, não, nossa senhora, não quero nem pensar. Aí tu pensa em, já pensou, você além disso tudo, tu ainda tem uma taxa em cima, às vezes 4%. Às vezes tu pega avião, etc, 60 milhões de dólares. Meu nome é... Eu esqueci o nome, tinha um bem famoso aí que os ricos usam, que eu lembro, eu fui olhar quanto é que custava quando o Elon Musk veio no Brasil. Já pensou 60 milhões de dólares? 4% em cima disso? 4%. Pesado demais. Demais, mas demais. Mas agora tá aí, dá o quê? Você bota 60, dá 2,4 milhões de dólares. Multiplica por 5 reais. A gente tá falando de mais 10 milhões de reais por ano. Aí o cara fala assim, velho, não vou comprar um jato. Pra eu comprar um jato, eu tenho todo esse gasto. Todo ano tem que gastar 10 milhões. É melhor não ter. Então eu não vou ter, eu vou andar de primeira classe ou alugo aí. E aí, ao invés de você promover, né, uma venda de itens que são extremamente caros, um mercado extremamente seleto, você está retraindo o setor. Aí, quem sabe, pode crescer empresas tipo, sei lá, uma Uber de jato particular, quando você acaba tomando esse tipo de iniciativa. Mas, enfim, né? Esquerda versus direita. No estado de São Paulo, Haddad versus Tarcísio. Aí o Haddad também fez uma fala aí, que eu acho complicado, porque eu acho que pode ficar, às vezes, no subjetivo. Segundo o Poder 360, Haddad quer reforma agrária em terras improdutivas de São Paulo. E ele fala, ó, se a terra não cumpre função social, não precisa de invasão. Basta fazer chegar ao conhecimento do governador que ele vai desapropriar para fins de reforma agrária. E o que é isso? Fazer a terra produzir, disse, né, em sabatina promovida. Nós não podemos considerar a hipótese de invasão de terras produtivas, de um lado e de outro. Não podemos aceitar que a terra não cumpra a sua função social. E a nossa Constituição é muito clara. Se a terra cumpre sua função social, tem que ser preservada pelo poder público e eu vou tentar fazer cumprir a lei. Bom, o Haddad está falando que ele não é a favor de invasão, né? Não é para invadir terra produtiva. Beleza. Agora, eu sempre tenho receio quando se fala em função social. Eu acho que essa questão da função social é meio, sabe, é complicado. Acho complicado. Acho um termo muito subjetivo. Eu acho que seria interessante o Haddad explicar o que seria a função social. Eu acho. Explicar por que é função social perante a Constituição. Porque eu acho que é um termo muito subjetivo, fica muito aberto. E aí, só para fechar, você que já passou aqui, mais 2 minutinhos só. Em termos de economia, só notícias que saíram de forma bem recente. O Brasil tem a 4ª menor inflação do G20 em 2022. 4ª menor. Valeu. Na frente, você só tá atrás do Japão, Arábia Saudita e os comunas. O Brasil no show, né? E GPM tem deflação de 1,01% na primeira prévia de outubro. Falaram que a queda do ICMS não ia mudar nada. Você lembra disso? A gasolina teve uma forte queda. Depois disso daí, falaram que só íamos ter deflação 2 meses. Já temos deflação em 3 meses. Isso já é um dado consolidado da realidade. E a prévia de outubro também já mostra o 4º mês seguido de deflação. Eles erram tudo. Tudo que pode ser notícia boa para o governo, essa turma erra. Faz análises. Isso daqui também sempre me empolga. Bolsonaro postou ontem falando, né, atualizações. Obras da Fiel 2 já alcançaram 210 quilômetros de grade montada. A segunda etapa da ferrovia da integração Oeste-Leste, que conectará a cidade de Caetité, na Bahia, e Barreiras, chega, portanto, a 58% de avanço físico. São mais de 2.100 pessoas trabalhando nas obras da Fiel. E que depois vai ajudar a baratear o transporte logístico, inclusive vai interligar, né, integrar toda a nossa nação.